Aí, tá aí ele. Boa noite, grande professor Cleinaldo. Boa noite, tudo Boa bem, noite. professor Cleinaldo? Tudo bem? Me ouve bem? Tudo bem, lhe ouço perfeitamente. Boa noite, gostei do óculos, tá bonito, tá elegante. Vamos lá, primeiro, ó, o pessoal tá entrando aí. César, o Zé Renato já tá aí, grande Josimar, coordenador do projeto. O professor Rodrigo tá aí também, todo mundo entrando. Chama o pessoal nos grupos, vamos chamar todo mundo. Hoje vai ser o recorde dos recordes, a live das lives, grande professor Cleinaldo. Antes de apresentar o nosso convidado, que dispensa apresentações, mas é o meu dever aqui, né? Apresentá-lo e passar a bola para que ele possa brilhar. A gente está no projeto Academia STEM, é um projeto desenvolvido pela Universidade do Estado do Amazonas, na qual o professor Cleinaldo é reitor. O nosso objetivo é alavancar os cursos de graduação das engenharias aqui no Estado do Amazonas, dentro e fora da universidade, isso voltado também para alunos de ensino médio e alunos da universidade, né? Então, é um projeto apoiado pela Samsung por meio da Lei da Informática 8387/91. Então, o nosso grande convidado hoje é o ilustríssimo. Temos a honra de apresentar o professor Cleinaldo, que é doutor. É uma apresentação rápida, tá? Se eu fosse ler seu currículo aqui, a gente passava a noite todinha. Então, vou ser breve. O professor Cleinaldo, ele é graduado em medicina pela UFAM, nossa amiga, irmã UFAM. Ele tem doutorado em medicina pela USP, é reitor da nossa universidade, torcedor do Boi Garantido e do Flamengo. Ninguém é perfeito, né, professor? Tem que, né? Tem que dar o braço a torcer, né? Apaixonado por leitura, que eu sei, que eu já o encontrei no shopping, sempre comprando livros, sempre com a sacola cheia de livros. E, ultimamente, atleta nas horas vagas, né? Eu vejo que você tem pedalado, é atleta, tá fininho, tá bonito, né? Então, bem-vindo, professor Cleinaldo. A gente quer agradecer em nome do Projeto STEM sua presença aqui hoje. Agradeço, Adam Medeiros, por favor, Cleinaldo. Muito feliz de estar participando aqui do Academia STEM, participando dessa live e, naturalmente, vivendo esse momento tão bonito da nossa universidade, um programa, um projeto tão bonito e tão importante que é o STEM. O STEM coroa todo esse cenário que a gente vai falar hoje. A gente vai falar sobre medicina, sobre o futuro da medicina, mas o futuro da medicina, ele passa obrigatoriamente pelo STEM, ele passa obrigatoriamente por Science, Technology, Engineering and Mathematics. E, naturalmente, medicina tem tudo a ver com isso daí. E a gente vai entender o porquê em poucos instantes. Maravilha, gostei do inglês, viu, professor? Tá no casco, como diz lá no Nordeste. A gente queria também lhe agradecer pela condução. A gente também tem que fazer esse disclaimer aqui. A gente vai falar sobre saúde e como falar sobre saúde hoje sem falar sobre essa pandemia, né? Então, agradecer em nome da comunidade UEA a condução da gestão pela pandemia, que a gestão está tendo, né, nessa pandemia por Covid, e agradecer também o apoio que o senhor tem dado em todas desculpe o senhor, é apto, tá? Em todas as ações do Projeto Academia STEM, isso é inegável, então, obrigado. Professor Cleinaldo, a gente hoje está se dispondo a falar aqui sobre as tecnologias dentro da medicina, né? Então, é sua área de expertise. Agora a gente sai dessa questão de reitor Cleinaldo e agora a gente fala com o médico doutor Cleinaldo e fala sobre a sua área de expertise, que é a medicina, né? Então, é uma área que é amada por todos, é o sonho de toda criança, ser engenheiro, ser médico. E eu queria fazer uma provocação que é a seguinte, ó. A gente sabe que o desenvolvimento científico ele acompanha a medicina, em especial no último século. A gente poderia citar alguns, né? Algumas ações importantes da medicina, como antibióticos, etc. O senhor poderia elencar algumas quebras de paradigma que o senhor diria assim, ó, essa revolucionou não só a medicina, mas revolucionou o mundo também e a vida humana, né? Eu queria fugir um pouquinho disso, Adam, e Claro. dizer para você fatos que eu vivi, que eu presenciei e que, para mim, foram marcantes, do ponto de vista do que eu entendo como medicina, do que eu entendo como minha carreira e do que eu entendo também como atividade universitária. Maravilha. Eu vivi três fatos muito interessantes que, para mim, pontuam aquilo que nós vamos ver nos próximos anos, seja na medicina, seja na tecnologia, nesse cenário de século XXI que nós estamos vivendo. Em 2013, no Japão,
eu vi uma coisa muitíssimo importante. Uma sociedade no século 22. Não tem carro de Jetsons, os carros não andam voando pela rua, mas o que eu vi lá? Eu vi uma população em que o coletivo está sempre à frente do indivíduo. Isso tem um impacto muito grande na educação, no modo como você é educado desde pequeno. Isso tem um impacto enorme na tua dieta, isso tem um impacto enorme na longevidade. Então, hoje, um modelo de sociedade que deu certo está lá no Japão. Quem puder prestar atenção nisso, quem puder compreender como é que se organiza essa sociedade japonesa, sociedade milenar, mas que passou por um trauma enorme durante a Segunda Guerra Mundial, emerge como uma das maiores potências do planeta, mas isso tem uma origem. A origem de tudo isso é o ser humano, é o coletivo desse país. É muito importante esse discernimento, porque isso faz enorme diferença do modo como as pessoas vivem, como sobrevivem, como morrem também, e com qual qualidade de vida. Então, hoje, Japão tem essa característica. O segundo momento que eu vi com muita intensidade foi em Perth, na Austrália, em 2014, um ano depois. O que eu vi lá? A University of Western Australia. A University of Western Australia ela tem uma característica. A escola de saúde, a escola de medicina, ela trabalha com uma lógica de terapia individualizada. E por que faz isso? Porque hoje ela está focada no genoma. Então, desenvolver uma medicação para câncer para um paciente significa entender o genoma daquele paciente, customizar uma medicação para aquele paciente. Isso faz imensa diferença do ponto de vista de qualidade de tratamento, considerando que nós aqui no Ocidente trabalhamos com uma lógica de drogaria, de farmácia, de fármacos, de biofármacos, de bancada, não é isso? De prateleira. Você vai na drogaria, você quer comprar um remédio, um antibiótico, você vai pegar a receita, você vai lá na drogaria, aquele mesmo antibiótico ele vai ser prescrito para mim, para você, para 10 mil, para 20 mil pessoas. Aqui estamos falando de outra lógica. Determinadas situações em que o genoma do paciente irá determinar terapêutico e prognóstico. Então, isso tem um significado enorme. Agora, por que eu estou te falando isso? Minha filha me instou a adquirir um kit de marcadores genômicos, né? o Genera, que é o DNA, o mapeamento do meu DNA. Então, eu vou colher um swab e vou mandar para a Genera de volta, e lá eles vão avaliar a minha ancestralidade, vão avaliar a saúde, vão avaliar bem-estar. Eu recebo isso mais ou menos em um mês, como resposta na minha casa, com um mapeamento genético. Esse mapeamento genético hoje ainda é assim, uma coisa muito incipiente, mas eu tenho certeza que nos próximos 10 anos isso vai fazer parte da nossa vida, como a internet faz parte hoje. Eu estava assistindo uma live anterior de vocês, em que o colega perguntava sobre quando surgiu a internet. Infelizmente, a boa data surgiu em 1988, ele posicionou em 90, mas 0 a 0, Tim Berners-Lee revolucionou o mundo como a gente compreende hoje. Não existe imaginar o mundo hoje sem internet. Nossos filhos já nasceram na época da internet, ou seja, já vieram pós-internet. É outra realidade, outra lógica. Eu aprendi a usar um computador num Lentium 133, inaceitável hoje em dia. Então, assim, é essa lógica. Nos próximos 10 anos, nós vamos estar falando de genoma, nós vamos estar falando de terapia gênica, e a gente vai estar falando também de customizar tratamentos mediante o perfil genético e imunológico do paciente. Então, acho que essa é uma das coisas que eu vi lá já em 2014 na Austrália. Isso ainda não chegou por aqui, mas não demora. E a terceira coisa... Só uma perguntinha, isso é muito caro hoje? Assim, só para ter noção. A questão não é tanto o preço, porque isso é desenvolvido em universidades, em laboratórios de pesquisa, já tem naturalmente uma infraestrutura muito robusta. O que isso precisa, naturalmente, é ganhar densidade. Escala, né? E isso começar a chegar em escala à vida das pessoas. Por isso que eu estou te falando, isso não vai demorar muito. Outra coisa também é o grau de exigência que as populações vão passar a ter do ponto de vista de saúde, sobretudo pós-pandemia. Então você pode ter certeza que as pessoas começarão a valorizar a saúde e a saúde coletiva nesse pós-pandemia. Acho que esse vai ser um dos ganhos, vai ser criticar o sistema como está desenhado hoje e fortalecer os sistemas públicos de saúde, como é o caso do Sistema Único de Saúde, que fez 33 anos, né? O SUS. A gente tem que valorizar muito. Mas a terceira coisa, o terceiro fato, eu vi em 2 momentos no mesmo ano. Em 2015, fui convidado
para uma reunião de ciência e tecnologia no Laboratório de Desenvolvimento Tecnológico da Samsung em Campinas. Mas vi lá uma pleiade de jovens cientistas, pós-doutores, todos formados no exterior, pesquisando coisas que nós vamos ver daqui a 20 anos, mas eu vi uma coisa que me chamou a atenção. Havia um grupo pesquisando sobre hipertensão e a utilização, o embarque disso num IoT, num watch, num sistema como a gente vê hoje. Ok. Mas me chamou a atenção um detalhe. Eu perguntei ao engenheiro, amigo, você tira esses dados de pressão arterial de onde? Da internet. Mas tem algum médico te ajudando aí, trabalhando contigo? Não tem. Voltei de lá com a seguinte hipótese. Nós precisamos unir EST e ESA. A partir daí, o céu é o limite. A partir de 2015, essa lógica começou a existir no momento que eu assisti isso. Mas teve um outro momento marcante também em 2015. Em Seul, na Coreia, na cidade Samsung. Existem, dentro da Samsung, 2 ou 3 centros de pesquisa no mundo, dos mais de 100 que eles têm por todo o mundo, 2 ou 3 pesquisam o que nós iremos estar utilizando daqui a 20 anos. Esse é o foco. Então, imagine um celular, um móvel, que você vai estar usando daqui a 20 anos, se a lógica vai ser ainda essa, se vai ser vídeo como nós estamos fazendo aqui, eu não sei. Mas esses caras estarão, nesse momento, trabalhando com essa lógica, com esse desenho, aquilo que eles vão colocar na rua nos próximos 20 anos. Então, isso me chama a atenção, porque reflete 2 coisas importantes aí que vão impactar na saúde. Inteligência artificial, AI, e IoT, a internet das coisas. Tudo vai ser wearable, tudo vai ser usável. A roupa que nós vamos estar usando, ela vai mediar nossa temperatura, troca de calor com o ambiente, mas ela também vai refletir esses dados todos num grande Big Data. E a grande pergunta é, que utilidade esses grandes Big Data terão para tornar isso realmente aplicável em benefício da população? Porque vai sair muita coisa, muita pesquisa, muito dado desnecessário, e a pergunta é, qual a filtragem disso para refletir em qualidade de vida? Essa é a grande pergunta. Mas eu não tenho dúvida de que inteligência artificial, internet das coisas, irão ser utilizados como termômetro, como a minha caneta aqui para fazer prescrição, o meu computador aqui em cima da mesa, aqui no consultório. Serão ferramentas do dia a dia do paciente. Uma palmilha inteligente, por acaso é projeto nosso de P&D, uma palmilha inteligente que nos dê o rastreamento da marcha do doente, mas, sobretudo, o que é a ideia? Focar em padrões. Eu tenho um padrão, eu tenho um perfil. Se esse perfil começar a desajustar por algum motivo, a máquina tem que ter a inteligência embarcada para dizer isso para alguém, para mim próprio, para o médico que me acompanha, para a equipe de saúde que cuida de mim, e assim por diante. Então, isso é uma outra coisa muito importante. Isso vai se refletir também no nosso cuidado com os idosos. Eu próprio provavelmente serei beneficiado por toda essa tecnologia. Deverei certamente daqui a uns anos ter uma casa inteligente que, ao mesmo tempo que monitora todos os meus padrões vitais, também me oferece uma série de funcionalidades que vão tornar o meu dia a dia muito mais agradável e também muito mais saudável e seguro. Então, eu penso que essas são as tecnologias que, de fato, serão úteis para os próximos anos. A primeira de todas é a engenharia social. Entender o mundo de uma forma diferente como a gente entende hoje. Hoje o mundo está focado no meu umbigo e no seu. Não é isso mais. É a sociedade. É o mundo ao nosso redor e nós fazemos parte dele. Então, esse é o primeiro paradigma. Isso se reflete na qualidade de um sistema de saúde que seja para todos e que tenha muita qualidade. A gente está preocupado com todos. Então, essa é a primeira coisa. A segunda, a questão que eu te falei da presença do genoma na determinação da prevenção e do tratamento. E a terceira coisa, a presença da inteligência artificial e da internet das coisas em tudo que nós fizermos em saúde, medicina incluída. Então, acho que esses são os paradigmas que você me perguntava no início e que eu acho que dão o norte do que a gente vai ver nos próximos anos. Que legal. É muito bom ouvir uma pessoa que não está só no seu dia a dia, né? Está buscando, está inovando, buscando novos grupos, novas experiências e com ao momento que você vê novas experiências, você também traz isso para a universidade, para a sua comunidade. Isso é importante. E os alunos que estão nos ouvindo aqui,
que hoje, em sua maioria, são os alunos da ESH, mas daqui a alguns poucos dias, isso já está começando, são os alunos do ensino médio que a gente quer trazer para a universidade, eles também precisam saber que não é porque é o reitor ou porque é o doutor Kleinaldo, todo mundo tem que ter essa curiosidade, essa perspicácia, de chegar lá e ver, e olhar, e ter a sensibilidade de saber que esse é o futuro, né? Eu gostei da canequinha. Olha, professor Kleinaldo, essa caneca é a maior discórdia desde nem sei o quê. A discórdia é grande. Todo mundo quer uma caneca, mas não tem para todo mundo, não. Viu? Somos especiais, convidados da live, como será o amanhã. A gente pode notar que o senhor subverteu a ordem. O senhor já falou sobre algumas coisas do amanhã. A gente vai voltar ainda nesse ponto. Uma coisa e aí é uma curiosidade minha, professor Adam, tá? Tem um tema, bom, Covid. É um tema recorrente hoje, está todo mundo olhando para isso por razões naturais. Agora, tem gente que fala assim, eu fiz uma chapa do pulmão, e não sei o quê. Chapa do pulmão é mais velho que minha avó, né? Mas desde o início que a gente ouve que, na verdade, existem exames específicos que verificam, imagino eu, espectros específicos do pulmão, que tem uma tecnologia embarcada que é diferente da chapa antiga, do raio-x, né? Você poderia falar um pouco sobre isso com a gente? Imaginologia em saúde, sobretudo em medicina, avançou muito na última década. Mas esse desenvolvimento vem desde o final dos anos 80, ao momento em que desenvolveram a ultrassonografia, que nada mais é do que um algoritmo de imagem. Ou seja, você, dígito 0 e dígito 1, você vai graduando isso e transformando isso em tons de cinza. Com isso, você consegue compor uma imagem. A partir dessa lógica, construíram a ideia de ultrassonografia, usar o som para reverberar e trazer de volta graduações de imagem dentro dessa binariedade. Então, essa foi uma solução. Isso aí avançou para a tomografia, que também é um avanço vamos dizer, desse algoritmo de decisão. E a partir daí, com essa noção de claro e escuro, de cinza, graus de cinza, você consegue chegar à imagem médica. E agora, na última década, nós temos imagem médica em cores, uma paleta de mais de 256 cores, e nós temos também a perspectiva hoje da imagem 3D e da imagem dinâmica. Então, quer dizer, hoje o corpo humano está absolutamente esquadrinhado. E vamos complicar? A Universidade do Estado do Amazonas tem um microscópio confocal, que é um microscópio que reconstrói em 3D, como fosse uma tomografia, uma célula, por exemplo. Então, você vê a célula viva, porque ele faz análise de tecido biológico vivo, você reconstrói em 3D e você vê a funcionalidade da célula nesse microscópio. Então, quer dizer, nós vamos do micro ao macro. Agora, você me perguntou sobre soluções. O raio-x é uma solução? O raio-x, ele é uma solução, sim. Ainda hoje. Vai ser por muitos anos ainda. Mas aperfeiçoamentos a partir do raio-x, como é o caso da tomografia, hoje são trabalhados por meio também de algoritmos de decisão. De modo que, havendo o embarque de inteligência artificial nesse processo, a máquina começa a ter parâmetros de repetição, ou seja, o deep learning, né? A máquina aprendendo. A partir desses parâmetros de repetição, à medida em que houver uma discordância disso, a máquina consegue ver com mais rapidez, porque não sofre interferência, do que o ser humano. E, por exemplo, isso aqui é um dos desenhos de pesquisa do professor Mário Bessa, que está usando inteligência artificial para avaliar radiografias e tomografias para detectar, por exemplo, tuberculose em imagens médicas. E isso tem um papel de diagnóstico e tem um papel também de predição. Ou seja, você consegue, à medida de parâmetros que foram identificados, colocar esse paciente numa curva de regressão para dizer se ele tem ou não tem possibilidade de e com qual proporção nos próximos anos de vir a desenvolver determinada doença. Então, isso é uma outra coisa muitíssimo importante. E isso leva à discussão, leva ao pensamento de para que nós vamos usar inteligência artificial em todos esses processos, né? Então, uma das questões que hoje se discute dentro dessa lógica de uso de inteligência artificial na saúde, e aí é preciso remeter também à história, né? Em 1956, esse termo inteligência artificial foi usado pela primeira vez.
primeira vez, no The Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence. O que foi isso aí? Os caras fizeram um curso de verão em Dartmouth. E o que aconteceu lá? Criaram um projeto de pesquisa de inteligência artificial. E aí trabalharam nomes muito famosos na inteligência artificial, como é o caso do Minsky, do Solomonoff, do McCarthy e vários outros. E isso aí, houve uma reunião de 50 anos em 2006, em que discutiu-se o Behavior and Sentiment Data, que é a detecção de padrões irregulares, sobretudo essa discussão. E o Health Data Science. Então, são os dois grandes ramos aí dessa questão na saúde. O que é a ideia? Primeiro é detectar padrões irregulares e poder fazer previsão. E o outro dado também, que também é a área de pesquisa do Mário Bessa, que é Big Data. O que acontece a partir do momento que você pode acumular esse monte de dados? Então, vamos lá. Meu próprio celular, meu próprio relógio, meu watch, e me dá um negócio muito caro para mim, chamado padrão de sono. Para cirurgião, isso é ouro. Saber com que qualidade eu durmo. Então, ele me dá isso. E é muito útil. Me dá minhas calorias, meus exercícios. Ele vê a minha fração de extração de oxigênio, meu Vmax, VO max. Veja que coisa. Aqui rigor, ele chega. Ele me dá o meu VO max de repouso e de exercício. Ele mede o meu humor. Não precisa, né? Vocês sabem melhor do que ele. Mas ele errou no humor. Faz melhor do que o meu relógio, mas ok. Mas ele mede o meu humor também. Ele mede minha respiração. Ele me manda meditar várias vezes no dia. Me manda fazer exercício de respiração várias vezes no dia para diminuir meu comprimento. É sinal que está estressado. Ele faz o meu ECG e ele já me salvou de diversas dificuldades. Por exemplo, precisei rodar um eletro em situação de urgência. Num doente que estava... uma emergência médica atendi dentro de um voo, dentro de um avião. Um voo comercial, chamaram o médico, dança das cadeiras, o médico por aqui, por acaso eu. Ok, precisamos rodar um eletro. Tirei meu celular, meu relógio do pulso, coloquei no punho do paciente e rodei eletro. E soube que o doente, por acaso, não estava infartando. Ok, tinha um oxímetro de pulso, coloquei no doente, resolvido. Mas o que eu chamo a atenção? Um equipamento que eu próprio uso no meu braço, que eu já usei em doentes, a Anvisa ainda não reconheceu. Esse equipamento, para ter sido ativado, eu precisei estar numa viagem internacional para ativar o equipamento. Que loucura. Porque lá fora ele é IoT. Aqui ele é proibido ainda. Ele não é reconhecido. Aqui você não pode ativar. Então é o tipo da coisa. Mas, então assim, isso está dentro daquele conceito que eu te falei, de tecnologias de fato úteis. A IoT serve para alguma coisa, que não é de fazer figurinha. Então, a detecção dos padrões irregulares e o Health Data Science. E aí a gente volta para a questão do que utilizar inteligência artificial nesse cenário. E aí a gente entra num cenário também muito bonito de por que nós estamos conversando hoje. Aquele dia de 2015, em que estive lá, conhecendo a cidade de Samsung, e que conheci também, em São Paulo, aquele laboratório de pesquisa, e vi que no laboratório de pesquisa brasileiro, engenheiros não dialogavam com médicos e vice-versa, ou melhor dizendo, as engenharias não dialogavam com a saúde, porque não é só medicina e saúde, estamos falando de enfermagem, estamos falando de biotecnologia, estamos falando de odonto, estamos falando de educação física. E educação física na UEA tem uma pegada de tecnologia gigantesca, então estamos falando da área de saúde sensu lato. Então, as engenharias dialogarem com a saúde e vice-versa. Dá um exemplo. A professora Marlene pesquisava uma bioprótese de madeira da região para amputados, a 10% do custo e com melhor resposta biomecânica que fibra de carbono. Mas ela nunca tinha visto um paciente amputado. Ao passo que o meu problema era outro. Você tem ideia qual a porcentagem de pacientes amputados são reabilitados pelo Sistema Único de Saúde por ano? Não faço ideia, imagino que seja pouco. 3%? 3 de cada 100. Mas vamos complicar? De cada 3, 1,5 a prótese não serve. Ele não vai usar. Isso é uma tragédia. Sim. Ok, mas imagine agora você ter madeira da região para fazer uma prótese desenvolvida também por meio de métodos de elementos finitos,
Uhum. E você ter uma prótese que é melhor do que a prótese de fibra de carbono, Uhum. que o custo é 10%. Você patentear isso e colocar isso à disposição da população. Então, esse é projeto da EST, é uma tese de doutoramento da professora Marlene Faria, que eu estava, por acaso, na banca dela, e hoje trabalhamos juntos. E já reabilitamos doentes por meio desse recurso. Ou seja, saúde, engenharia e saúde dialogando. Muito bem. Estamos trabalhando em palmilhas inteligentes. O professor Felicien nos felicitou agora mesmo, e a gente fica feliz de trabalhar junto nesse cenário. Felicien trabalha conosco aí nesse desenho. E aquela análise de fenômenos biológicos que eu te falei, por meio de microscopia eletrônica e de varredura, e o surgimento desse ambiente. Que ambiente é esse? Por meio de pesquisa e desenvolvimento, por meio de apoio da SUFRAMA, por meio desse desenho de uma universidade pública brasileira, fortalecida, suportada por meio de recursos do Polo Industrial de Manaus, nós temos a oportunidade de ter desenvolvido, em parceria com a empresa privada, com a Samsung, desenvolver o laboratório Ocean, que é um laboratório hoje de desenvolvimento de software, sobretudo, em que nós temos aí desenvolvimento de games, nós temos 2 cursos de graduação rodando dentro desse espaço, nós temos inúmeros outros cursos de curta e de longa duração e especializações, e nesse momento a gente desenvolve materiais educacionais, nós desenvolvemos plataformas de imagens, nós desenvolvemos... Quem entrar na plataforma do Ocean hoje, entrar no Instagram do Ocean hoje, vai ver aí uma infinidade de oportunidades de cursos, não só para o pessoal da área das engenharias, mas naturalmente para quem estiver interessado em aprender tecnologia. Então, esse é um cenário muito bonito que surgiu a partir dessa nossa experiência, da vivência que eu tive, de ir lá conhecer esses cenários. Então, surge o Ocean na engenharia. Mas isso não era suficiente. Precisávamos de um análogo do Ocean na saúde. Surge o laboratório UNASUS, Universidade Aberta do SUS, Sistema Único de Saúde. O UNASUS também é uma experiência muito rica, porque integra as engenharias e a saúde num ambiente único. Então, hoje nós estamos falando de trabalhar juntos dentro da UEA e não tem a possibilidade de eu, como médico, tentar desenvolver um software, que não sei software, um engenheiro tentar desenvolver um produto, um device para a saúde e não sabe o que vai usar. Então, esse risco a gente não corre mais. E outra coisa, aprendemos a trabalhar juntos. Pode observar a quantidade de projetos de iniciação científica, de projetos de pesquisa e desenvolvimento, P&D, Research and Development, e observa também a quantidade de projetos de gratificação. Como é que chama lá na nossa casa? Produtividade. GPA, gratificação de produtividade acadêmica, que são projetos voltados para desenvolvimento de produtos, de resultado, e que surgem entre as duas escolas. Pode observar, são projetos que integram o pessoal das engenharias, das várias engenharias, com o pessoal da saúde. Então, o resultado é muito interessante. E observa, tem gente no Ocean, que é lá da saúde. Gisele Torrente é lá da saúde, a Michela é lá da saúde, e esse pessoal hoje trabalha full-time lá no Ocean. E vice-versa, tem pessoal das engenharias trabalhando full-time lá no UNASUS. Então, quer dizer, esse caminho é sem volta. E por que esse caminho é interessante? Porque ele abre oportunidade para nossas alunas e alunos virem para a atividade profissional com outra cabeça, com tudo isso integrado, e compreender o grande papel que isso vai ter para os próximos anos e a revolução que isso está causando na saúde. Agora, isso tem um outro aspecto muito importante. Democratizar, tornar mais barato, tornar atingível em escala para a população esses ganhos que são desenvolvidos na academia. Então, acho que esse é o principal fator. Desenvolver produtos para a saúde que impactem na vida de milhares, de milhões de pessoas num país continental como é o Brasil. E tecnologia surgindo na Amazônia, tecnologia surgindo no nosso estado, tecnologia surgindo dentro da Universidade do Estado do Amazonas, a universidade do coração do povo amazonense. Isso é verdade. Isso é verdade. Eu ouço de todo mundo, sabe? Isso, essa questão não é porque você é reitor, não. Eu ouço de muita gente da UFAM que a UEA é a queridinha do amazonense. É verdade mesmo. Eu não vou entrar no mérito, não, de A, de B, mas eu posso dizer da nossa, tá? Sim, não vou falar de boi, outro não. Vou falar do tá do certo, nosso. tá certo. Não vou lhe colocar em saia justa, não. Isso. Você sabe que... Mas assim, mas é curioso, porque quem está assistindo essa live agora, se é aluno do STEM, do ensino médio,
certamente quer fazer vestibular em 30 de maio, 1º de junho, para a Universidade do Estado do Amazonas. Seja bem-vindo. Essa é uma grande aula para o nosso aluno da engenharia que está aqui com a cabeça fervilhando. A gente tem um número muito grande de alunos do início das engenharias, tá? Das nossas engenharias de computação, elétrica, eletrônica, como bolsista, e demais engenharias que estão dentro do projeto, computação, automação. E eles devem estar com a cabecinha fervilhando e pensar em entrar dentro desse projeto. Consegue tirar esse de cima dessa mesa e trazer quando tiver um pouco mais avançados no curso, né? É uma grande aula também. E, como você falou, para o aluno do ensino médio que está nos ouvindo, esse também é um grande convite. Então, ó, moçada que está aqui na live, já manda nos grupos o link, tá? Chama todo mundo, porque está imperdível. Temos uma pergunta aqui, antes de ler a pergunta, que é de um cara meia boca. Eu não gosto muito dele, não, mas eu vou ler a pergunta dele, que ele faz parte do projeto, então sou obrigado a ler. Mas, faça as perguntas pela caixinha de perguntas, tá, pessoal? Todo mundo pode fazer a pergunta aí. O Zé Renato Santiago fez a pergunta a seguinte: professor Cleonardo, não ligue não, eu e o Zé Renato temos uma rixa, tá? Mas ele nunca ganhou de mim aí não, aqui nas lives. A minha sempre é da mais gente. O Zé Renato perguntou assim, ó, professor Cleonardo, entende que no futuro próximo haverá uma formação comum em engenharia e medicina? Ou que profissional seria este? Boa pergunta. Opa, será que travou? Travamos? O pessoal está me ouvindo ainda? Será que fui eu que travei? Opa, estamos voltando. Você conseguiu ouvir a pergunta, professor Cleonardo? Voltou? Não. Eu ouvi até o José Renato. Em seguida travou. Certo. O Zé Renato perguntou o seguinte: o professor Cleonardo entende que no futuro próximo haverá uma formação comum em engenharia e medicina? Que profissional seria esse? Boa pergunta. Na verdade, já tentaram esse tipo de coisa. Eu não creio que seria neste formato, mas eu tenho certeza que uma coisa já está acontecendo e vai acontecer mais a miúde. Alunos de medicina terão, vamos falar saúde, alunos de enfermagem, odonto, medicina, educação física, biotecnologia, farmácia, farão disciplinas na escola de engenharia, nas engenharias, e alunos das engenharias farão disciplinas na escola de saúde. Isso fatalmente vai acontecer. Por que eu estou te falando isso? Não é fazendo propaganda da empresa, não, onde nós estamos, nesse momento, trafegando, tá? Mas esse equipamento aqui... Isso aqui é um aparelho de ultrassom. Um ultrassom vascular. Você consegue ler aqui a marca? É porque está invertido. O MySono U6. O MySono U6 na câmera parece invertido. Tudo bem. Certo. Essa empresa aqui chama-se Samsung. Certo. Por que eu estou te falando isso? Quando tive a oportunidade de visitar lá, os caras têm um parque de desenvolvimento de equipamentos médicos gigantesco. E por que isso é importante? Porque nós não estamos falando só de hardware, nós estamos falando de software também. E nós estamos falando de uma escola de engenharias, a ESO. E nós estamos falando de um equipamento que hoje ele é extensão, é o meu estetoscópio, um ultrassom. Está aqui no consultório, é móvel, ele é portátil. Mas por que estou te falando isso? Você falou do interesse dos alunos das engenharias nesse cenário. O cenário de desenvolvimento de inteligência artificial e de internet das coisas nos próximos anos para a saúde é um mercado trilionário. Portanto, quem quiser ganhar muito dinheiro na engenharia, comece a pensar em desenvolver soluções para a saúde. E eu estou falando de coisas simples. Vai desde um game, desde uma solução para um watch, até um equipamento de diagnóstico mais avançado, até detecção de padrões aqui em exames médicos. Imagina uma máquina trabalhando 24 horas, detectando o que a visão humana não detecta. Em milhares de exames, imagina quanto baixa custo de tudo isso, e amplia a confiabilidade do resultado final do exame. Então, assim, o céu é o limite para tudo que nós vamos desenvolver na saúde nos próximos anos. E produtos que melhorem a qualidade de vida das pessoas, que levem as pessoas a melhor... Exemplo, estou na pandemia.
Não parei de fazer atividade física. Por quê? Porque o celular tem um programa de atividade física que me dá minha programação todo dia de manhã. Uhum. Então, obviamente tem um educador físico por trás de todo esse cenário, mas tem toda uma função, todo um laboratório de software por trás de tudo isso aí, desenvolvendo esse produto e colocando na mão do usuário final. E, naturalmente, tem um grande big data por trás disso, coletando todas as informações de mim e de milhares de outros que fazem a mesma plataforma todos os dias de manhã. Se você abrir o Instagram nesse momento, está cheio de oferta desse tipo de solução. Então, não tem limite para isso. É na saúde que essa coisa vai se dar do ponto de vista de retorno financeiro para quem investe na área de tecnologia. Que legal. O nosso aluno, de novo, deve estar com a cabeça fervilhando. E uma coisa que é legal, que a gente incentiva muito aqui no projeto, nas lives, nas interações com os alunos, é essa questão tanto de proatividade, quanto de curiosidade, imaginação, porque por mais que a gente olhe essa caneca, meus amigos, só quem tem é quem é chique, mas a gente vai sortear algumas semana que vem. Eu não tive a do Jô, mas tenho a oportunidade de ter a do Adam Medeiros. Está pensando que é verdade, é verdade. Isso aí não é para Sim, qualquer você estava falando sobre desenvolvimento. Então, gente, às vezes o aluno acha que já tem tudo. Não, isso aí já tem tudo, já pensaram em tudo. É aí que ele se engana. Ao mesmo tempo que tem muita gente que já pensou em muita coisa, existem mundos inexplorados dentro dessa questão de software, de inteligência artificial, tudo voltado à medicina ou eventualmente às outras áreas, né? Mas tem muita coisa ainda inexplorada que o aluno pode pensar criativamente, etc. Antes da próxima provocação, tem uma pergunta aqui do João Pedro. João Pedro fala assim, ó, mandem as perguntas aqui naquela caixinha, tá? O João Pedro fala assim, ó, no cenário dos produtos desenvolvidos pela UEA, exemplo da prótese, quão longe do acesso ao público esses produtos estão? Na verdade, nós estamos falando de universidade desenvolver produto. Entretanto, a obrigação, ou seja, a capacidade também instalada de tornar isso inovação, o que é o conceito de inovação? É a partir do momento que a gente desenvolve um produto e nós conseguimos tornar isso escalável em milhares, em milhões de peças e colocar isso para o grande público. Ou seja, torná-lo mercadoria, torná-lo acessível ao mercado dentro da lógica do capital, da produção. Isso aí não é o papel da universidade. O papel da universidade é o papel da pesquisa e do desenvolvimento. Naturalmente, aí entra o papel da indústria, nessa hélice de desenvolvimento. Nós temos governo, nós temos universidade pública, e nós temos aqui do outro ramo a indústria. Então, a partir do momento da parceria com a indústria, desenvolvemos produtos, alguém da indústria identifica ali uma oportunidade de fazer dinheiro e alavanca isso em escala, que é a inovação, e coloca no mercado. Então, a perspectiva é que a gente desenvolva cada vez mais produtos, esses produtos a indústria se aproprie deles, naturalmente deixando patente, deixando royalties, deixando retorno para a universidade e para os pesquisadores. Então, é esse desenho. A prótese da professora Marlene já está em fase de patente, e em breve, se Deus quiser, alguém se interessa e começa a produzir. Uma outra lógica que a gente tem trabalhado também dentro da universidade é a lógica das startups. É a lógica do empreendedorismo. O que é isso? Esquece emprego. Esquece emprego público. Você nunca será professor universitário concursado. Você vai ser pesquisador, você vai ter uma empresa, você vai desenvolver produtos. Então essa é a lógica da startup. Vai ser incubada num berçário de microempresas e a partir dali, na hora que ela tornar-se escalável, ela sai da condição de startup e torna-se de fato uma empresa de maior porte. E não te preocupa que nessa fase alguém vai comprar essa empresa de você. O que é legal, de novo, é que são duas mensagens. Já ganhou aí salário para 100 anos de vida só com essa empresinha que você abriu. Verdade. E essa empresinha surgiu dentro da universidade. Então, essa lógica, ela é muito recente no nosso ambiente. Nossa universidade é muito jovem. E nós estamos há 7 anos. Então, nós estamos falando aí de 7 anos de iniciativa de incubadora e iniciativa de agência de inovação. Agora, isso começa a fazer parte do DNA dos cursos da UEA.
Então, os Verdade. alunos, as alunas e alunos que trafegam no Ocean, alunas e alunos que trafegam no UNASUS e em outros laboratórios, como o Ludus e outros tantos laboratórios aí, da própria EST, da Escola de Saúde, eles já começam a ser despertados para a lógica do empreendedorismo, para a lógica do desenvolvimento de produto e de startup. E é isso aí que vai ser a próxima revolução do processo. Uhum. Eu queria dizer que essas duas mensagens, de novo, são para os nossos alunos, né, da ESC que estão aqui ouvindo. Um é startup, então eles já têm as ferramentas que eles precisam para desenvolver essas coisas, começar uma startup, desenvolver uma ideia. E a outra é eles vão ser os membros da indústria de amanhã. E eles vão acabar comprando isso da universidade e fazendo isso em escala industrial, que também é legal, né? Seja empregado da indústria, seja dono da sua própria indústria, isso vai depender da sua caminhada, da sua evolução, né? Mas essa mensagem também é para o nosso aluno que está aí nos ouvindo, né? Uma coisa que... E ainda quero, com todo esse cuidado, espero viver muito para ver algum Bill Gates nosso devolvendo para a universidade, investindo alguns milhões aí, doando alguns milhões de reais aí para a nossa universidade, para desenvolver cada vez mais, ou seja, isso é muito comum lá fora, né? Esses grandes cientistas, esses grandes empreendedores retornam à universidade no aspecto de desenvolver laboratórios, desenvolver unidades de pesquisa avançadas e assim por diante. Isso é muito comum. E a gente já vê isso também na USP. Na USP existe lá um grupo de alumni da USP, da Politécnica da USP, em que esse grupo de ex-alunos mantém um grupo de laboratórios de alto desempenho para os alunos de graduação atuais. Então, assim, é um retorno social que nossa universidade, em breve, já vai, daqui a um tempo, estar vendo. O professor Francis Wagner está aí, chegou atrasado, vai levar um puxão de orelha, mas disse que o próximo Bill Gates vai sair do Academia STEM. Concordo. Com toda certeza. É legal vai ser aluno nosso. E vai ser aluno nosso. Com certeza. Eu acredito Outra nisso. coisa muito importante. Uma vez perguntaram para uma figura muito controversa na história, chamada Che Guevara. E ele queria fazer revolução, tocar fogo na América Latina, naquele tempo. Muito bem. E perguntaram para ele assim, o que achava do Vietnã? Ele disse, não, eu não quero um Vietnã, eu quero 1000 vietnãs. Então, nós não queremos uma EST, uma ESA, a gente quer uma UEA inteira. Todos os municípios empreendendo, desenvolvendo, pesquisando, e esse aqui é o foco. Então, nesse momento, pelo menos 2 municípios nossos já têm infraestrutura começando para dar esse salto. O Centro de Estudos Superiores de Tefé e o Centro de Estudos Superiores de Parintins, que tem estrutura, começamos a construir laboratórios, vamos poder equipar laboratórios para alto desempenho e as nossas alunas e alunos certamente desenvolverão a partir de lá. Então, essa lógica ela precisa ser compreendida de uma universidade que está no estado todo e que quer se ver universidade de vanguarda, universidade que desenvolve coisas e que traz soluções para as pessoas, sobretudo na área de saúde. Então, esse é um caminho aberto. Muito bom. É um movimento muito interessante, né? Esse movimento do P&D, da pesquisa e desenvolvimento aqui no nosso estado e nos entusiasma mesmo. Tem uma pergunta aqui especial, de um cara especial para o projeto, que é o professor Rodrigo Souza. Tem um monte de perguntas pipocando, não sei se vai dar tempo de ler todas não, tá? Mas o professor Rodrigo Souza, estamos nos encaminhando para o final da live, o Rodrigo Souza fala assim, ó, conhecemos o trabalho da UEA na telemedicina na nossa região. Hoje, qual o desafio para a telemedicina na Amazônia? Tecnológica? Essa era uma das perguntas que eu ia lhe fazer. A próxima, na verdade, a gente sabe que o senhor é coordenador, um dos coordenadores do Polo de Telemedicina. Me contaram também que é o primeiro polo no Brasil desse tipo. Então, qual é o maior desafio hoje para a Amazônia? É tecnológico? Então, vamos lá, rapidinho, história. Uma saudação aqui ao professor Xiao Lung Wen. O professor Xiao Lung Wen, em 2005, fez uma provocação. Por que a gente não faz um polo de telemedicina na Amazônia? E aí, o que acontece? A partir desse momento, começamos a desenhar essa perspectiva, a 4 mãos, USP e UEA. E surgiu o polo de telemedicina da Amazônia, na UEA. E o que é interessante?
A cidade de Parintins foi a primeira cidade no Brasil a ter um ponto de telemedicina. Isso em 2005. E, à época, havia apoio da Intel, e o presidente da Intel, à época, veio dos Estados Unidos no seu próprio jato, pousou em Parintins, Craig Barrett, e participou da inauguração do primeiro ponto de telemedicina, do programa de telemedicina, à época telemedicina, hoje telesaúde, do Ministério da Saúde. Então, esse é um registro histórico que vale a pena lembrar. Mas o que acontece? O Amazonas sempre esteve entre os 3 principais estados do Brasil no desenvolvimento de telesaúde. E por que razão? Necessidade. Hoje nós estamos presentes em todos os municípios do estado do Amazonas, com antenas próprias, e em 6 aldeias indígenas. Observa que só o Alto Rio Negro, Cabeça do Cachorro, tem 600 comunidades indígenas. A gente tem 6 antenas. Então, aquilo que o aluno perguntava, alguém já descobriu tudo? Não. Nós estamos no jardim da infância de todas essas descobertas e nós estamos no jardim da infância da telesaúde também, com tudo que nós já fizemos. Agora, o que é o grande desafio hoje? Nós conseguimos chegar aos municípios, Rodrigo. Estamos em todas as sedes de município, fortalecendo a atenção primária por meio dos especialistas da UEA e de algumas outras parceiras, como é o caso da Fiocruz, como é o caso do Hospital Tropical, como é o caso da UFAM e assim por diante. Mas nós temos um grave problema. As pessoas não moram na capital, na sede. Por exemplo, lá a Tefé, que você conhece bem. Tefé é uma grande hub de pelo menos 8 municípios ali ao redor, sem contar as comunidades rurais. Então, o desafio para os próximos anos, chegar às menores comunidades com telesaúde. Chegar às unidades de conservação, as reservas de desenvolvimento sustentável, RDS, todas. Então, imagina o tamanho. Chegar a todas as aldeias indígenas. Então, nós estamos falando aí de um trabalho de 1 década, talvez 2 décadas. Mas nós temos um grande gargalo. Nossa rede de fibra ótica no estado atinge apenas 17% do estado do Amazonas. Então, nós estamos falando que 83% de toda a cobertura é exclusivamente satelital. Caríssima e de resultado muito questionável, que é o que você está vendo aí nesse momento. A gente estava aqui numa live e, de repente, caiu a live, né? Houve um delay. Mas isso aí é comum. E esse é um gargalo que nós vamos ter que resolver nos próximos anos. Conectividade na Amazônia e, naturalmente, capilarizar cada vez mais a telesaúde, de modo que ela chegue às menores comunidades. Por quê? Porque é na menor comunidade que o profissional de saúde é mais necessário. E você não consegue levar, por exemplo, um neurocirurgião para morar numa cidade que tem 20 mil habitantes. Não tem público lá para consumir o trabalho dele, de modo a mantê-lo numa situação dessa. Né? Você não vai ter também uma estrutura que permita que ele trabalhe lá. Então, quer dizer, a telesaúde, nesse aspecto, ela é uma ferramenta muito importante, porque ela apoia a atenção primária, o profissional de uma equipe de saúde, família e comunidade, a própria equipe de saúde, família e comunidade, com a atenção do especialista focal, que pode muito bem fazer o que nós estamos fazendo aqui nesse momento, Adam. Consultar o paciente em tempo real, junto com a equipe de saúde lá na ponta. Isso aí é uma coisa que a gente já faz rotineiramente desde 2005. E muito provavelmente somos a maior experiência brasileira em cenário de telesaúde em área remota. Mais uma área de fronteira da nossa UEA. Né? Outra coisa, quem é que vai desenvolver produtos para isso nos próximos anos? Nossas alunas e alunos. Sim, sem dúvidas. Tem um tema aqui que volta na pergunta anterior, então a gente vai encerrar as perguntas, mas eu vou fazer a pergunta do Giovanni para não deixar ele no vácuo, tá? O Giovanni fala assim, ó, qual a sua projeção para equipamentos que portam tecnologias como inteligência artificial chegarem no SUS? É lógico que isso é uma previsão difícil de fazer, porque existem milhões de produtos. Já tem, já está no SUS. Não está na grande maioria, mas já está. Vou dar um exemplo. Cidade de São Paulo e algumas cidades do interior de São Paulo. Existe um médico, colega meu, cirurgião vascular, Dr. Fábio Sotelo, que desenvolveu uma empresa de tecnologia chamada FAG, F-A-G-H. Muito bem. O que é o papel da FAG? Usar AI, a exaustão, para mapear tudo que está acontecendo de saúde, os principais agravos, tudo que é produzido nas unidades de saúde. Vamos lá, toda vez que eu lanço um diagnóstico no computador, esse diagnóstico sobe para um Big Data.
Então, a gente consegue saber, do ponto de vista epidemiológico, o que está acontecendo por unidade de tempo e por região e por micro-região. As doenças mais acometidas, a proporção de população, idade, sexo, dados demográficos epidemiológicos, e a gente consegue mapear tudo isso em tempo real. E esta empresa vende esse tipo de serviço para o Sistema Único de Saúde. Por exemplo, essa é uma das grandes bigs, que começou pequena, começou como uma startup, e hoje é uma big no Brasil, nessa área de Big Data e de inteligência artificial. Além do que também dá suporte para predição e dá suporte em tempo real para o gestor ter um dashboard na sua sala e acompanhar tudo que está acontecendo do ponto de vista de saúde no estado e em cada município. Então, isso aqui é o trabalho, por exemplo, da FAG, do Fábio Sotelo e sua equipe, e é um desenho muito interessante. Desenho que ele já esteve em Manaus e propôs parceria com a Universidade do Estado do Amazonas para a gente começar a desenvolver esse tipo de atividade na nossa cidade e no nosso estado. Então, alguém da EST que tiver interesse nesse cenário de Big Data e de AI, por favor, faça contato com o time do Fábio Sotelo, com a FAG, e a gente certamente vai fazer essa parceria. Muito bom. Naturalmente, isso aí é para atender o Sistema Único de Saúde. Muito bom, maravilha. Ó, a professora Olívia, que é o nosso oráculo de Delfos, a nossa enciclopédia ambulante, falou, ó, tecnologias em saúde é soberania, sinônimo de soberania. Concordamos em gênero, número e degrau, como dizia o Leso, lá na minha terra, no Rio Grande do Norte. Estamos encaminhando para o final da nossa live, né? O tempo é limitado, 1 hora, é um papo bom aqui. Com certeza, os seus números em retenção, que a gente mapeia tudo, tá? Aqui a Big Data tá tudo na minha cabeça. E os números acontece nas lives, o cara entra e sai, mas a retenção da sua live é a mais alta, quem chega não consegue sair. Indo para a provocação final, professor Cleinaldo, sempre a pergunta final como será o amanhã de alguma coisa. A gente falou sobre como será o amanhã da ciência, sobre como será o amanhã da educação, da indústria. E hoje a provocação é essa. Eu sei que você já falou um monte sobre isso, mas eu queria saber de você como será o amanhã da medicina. Qual a sua visão em relação a isso? Dizia Alvin Toffler, e o professor Shaw repete isso todo dia, né? Que o amanhã é hoje. O amanhã já chegou. O Rodrigo Teixeira da casa aqui e o Felicien trabalham direto com previsões, utilizando Deep Learning e utilizando inteligência artificial, AI, em análise epidemiológica que a própria universidade se beneficia. Por exemplo, a gente não toma decisão de gestão sem ter visto a análise da semana que o Rodrigo nos envia. E essa análise epidemiológica é uma pena que na live a gente não tem como mostrar isso, mas eu peço que acessem aí o Instagram ou o LinkedIn do professor Rodrigo Teixeira e vejam as predições. Inclusive, tem uma predição assustadora para o próximo mês para a cidade de São Paulo. Deus permita que não se confirme, mas o cenário é aterrador. Mas, de qualquer modo, essa é uma ferramenta indispensável para os dias atuais. As tecnologias de previsão na ciência de dados, utilizando inteligência artificial, predição em modelos matemáticos de determinadas situações, sobretudo situações epidemiológicas. Então, a análise epidemiológica hoje ela não existe sem a presença do cientista de dados, sem a presença do estatístico, sem a presença da inteligência artificial. Então, não tem meios. Mas vamos falar de futuro. Futuro, nós estamos falando de gigantescos databases. Gigantescos, imagine, coisa que a gente nem tem ideia hoje. Não estou falando de terabytes, estou falando de uma proporção que a gente não faz ideia. Então, você, antes de nascer, na barriga da mãe, aliás, quando você for pensado, você já está gerando bytes. Você, ao longo do tempo que está na barriga da mamãe, no pré-natal, está gerando aí alguns terabytes, ok? Você vai a vida inteira estar conectado 24 horas. E gerando dados de saúde e parâmetros fisiológicos a sua vida inteira. Numa linha de vida que a gente chama de linha do cuidado e que ela vai até após a morte. Hoje um cara veio aqui me vender sepultura. Eu achei interessante, achei importante esse tipo de preocupação.
porque a gente não tem essa preocupação, né? E o momento pede que essa preocupação faça parte também. Mas o fato é o seguinte, nós continuaremos existindo enquanto cultura, enquanto conhecimento, isso não vai se perder. Isso é papel de um grande Big Data que vai estar por aí. E é possível que a gente interaja, inclusive, mesmo depois de morto. Então, o database, ele é obrigatório, ele vai ser, para os próximos, já é, e para os próximos anos, ele torna-se cada vez mais imprescindível. Internet das coisas, nós todos estaremos usando a internet das coisas, é muito provável que nossos óculos, no momento próximo, já serão nossas câmeras, e assim por diante. Estaremos, como já disse, conectados 24 horas, e inteligência artificial, AI, e aí mando um abraço para o professor Manuel Cardoso, grande Manuel, mando um abraço também para o Gutenberg, lá da tua terra, lá do Rio Grande do Norte, meu colega da cirurgia vascular, que também é fascinado em tecnologia. Mas o fato é o seguinte, inteligência artificial vai estar influindo na saúde, vai estar determinando o estilo de vida, vai estar determinando longevidade, vai estar determinando o tempo de carreira, tempo útil, porque se eu consigo ter fatores preditivos, eu sei o quanto eu vou durar na carreira, à medida do meu estilo de vida. E isso é facilmente previsível a partir dessa quantidade de dados que a gente vai trabalhar a vida inteira. Então, isso, inclusive, vai precificar, não vai ser mais o jogador de futebol, mas vai ser o engenheiro, vai ser o médico, quanto tempo ele vai durar, o que ele vai ser útil, de acordo com o estilo de vida que ele tem. É fato, fato. Nós teremos terapia customizada, individualizada à medida do genoma. Isso aí também é realidade, mas vai tornar-se cada vez mais realidade. Então, especialmente em tratamentos mais complexos, sobretudo prevenção de câncer, é possível alterar geneticamente o sujeito não ter câncer, mas na hipótese de que venha a tê-lo, o tratamento será individualizado, não será mais tratamento de prateleira. Tratamentos minimamente invasivos na nossa área, ou seja, cada vez menos, nós vamos ter a oportunidade de abrir uma pessoa inteira, como eu fiz a vida toda, isso aí não vai desaparecer também, tá? Vou te dar um exemplo. Existem relógios muito caros, não existem? Sim. Requerem relojoeiros muito caros também. Porque eles não ficam abrindo relógio todo dia. Eles trabalharão com relógios que custam 40, 50, 100, 200 mil reais, certo? Então tem que ser um relojoeiro. Agora imagina o seguinte, não haverá mais atropelamentos e acidentes de automóvel como a gente conhece hoje, concorda? Sim. À medida que os automóveis tornar-se cada dia mais inteligentes e a gente não vai mais pilotar. Então não tem mais risco. Não tem testosterona envolvida, não tem burrice, não tem agressividade e nós não vamos mais morrer de trânsito como se morre hoje. Ok, mas haverá acidentes, sim. Mesmo sendo máquina. E também agressões interpessoais gravíssimas, elas continuarão acontecendo. Então, o cirurgião de trauma vai ser um profissional muito caro nos próximos 30 anos. Eu espero ainda estar em atividade lá para estar ganhando esse troquinho. Então, assim, mas por que eu estou falando isso? Porque a ênfase toda dar-se-á nos procedimentos minimamente invasivos. Ninguém abre mais um paciente para operar uma vesícula, ninguém abre mais um paciente para tratar um aneurisma. É feito por punção percutânea, para ter uma ideia. Então, assim, coisas todas estão mudando muito e a qualidade de imagem. Hoje, o cirurgião avalia o procedimento em 2D. Isso não leva 10 anos para que nós estejamos vendo dentro do corpo humano com realidade aumentada durante um procedimento cirúrgico complexo como esse. Então, quer dizer, tornar-se-ão cada vez mais seguros os procedimentos por conta de embarcar tecnologia cada vez mais nesses processos de saúde. Então, eu só vejo como benefício e essas interfaces todas acontecendo. Então, nós estamos falando de um mercado gigantesco que todas essas alunas e alunos de engenharia que nós vamos formar, todas essas alunas e alunos de saúde que vamos formar, e de pessoal também de diversas outras áreas que interagem conosco, serão extremamente necessários e hoje, com certeza, insuficientes em número para dar conta de toda essa demanda que está chegando no futuro. Maravilha. O futuro é hoje. Que legal. É engraçado como muitas dessas coisas que você falou, de fato, corroboram com essa fala final, né? Que o futuro é hoje. Muitas dessas coisas já existem hoje, já estão evoluindo hoje,
e vão melhorar cada vez mais no futuro. Essa é a nossa esperança, né? O Jean Carlos falou, ó, cria um canal do YouTube para o Projeto STEM, já está sendo desenhado, tá, Jean Carlos? Fica tranquilo, que já sai, daqui a pouco eu vou falar que estão pedindo um canal seu, viu, professor Cleinaldo? Antes disso, a gente criou um podcast que está nas plataformas de áudio, tá? O primeiro episódio foi lançado sábado, e todo sábado vai ter um episódio falando sobre ciência, tá? Chama STEMcast Ciência, e você pesquisa lá no Spotify, Academia STEM, que você vai achar o podcast, tá? É um papo também descontraído, só com áudio, que você ouve enquanto faz qualquer coisa. E o Paulo Cativo diz assim, ó, queremos o Dr. Cleinaldo youtuber. Fica o desafio. José Renato falou a mesma coisa, Cleinaldo youtuber. E aí, professor Cleinaldo, o que você acha? Meu dia durando qualquer coisa entre 48 ou 72 horas, certamente a gente vai para o YouTube. Não tem a menor dúvida. Me aguarde. A tecnologia ainda vai chegar lá, né? Ainda vai chegar lá. Ó, e o Jusimar tá falando, o STEM tem Facebook também, tá? Segue lá no Facebook o STEM, segue o professor Cleinaldo no Instagram dele, tem muita coisa legal sendo produzida, eu já sigo há muito tempo. Professor Cleinaldo, muito obrigado, não tenho palavras para agradecer, foi uma aula realmente, as pessoas fazem votos de que fosse uma live infinita, a gente está cansado, o senhor está na sua clínica para eles terem noção, né, de que o senhor deve estar também cansado, quer ir para sua casa descansar, então muito obrigado, fica o agradecimento do senhor. Posso finalizar? Claro, fique à vontade. Dizer para quem me ouve nesse momento, de uma experiência transcendental que tive, e dizer para vocês que tudo isso que nós estamos vendo aqui é Matrix, é ilusório. Uhum. Nós e o divino somos um. Tudo isso que nós estamos vendo aqui é energia, são átomos, e nós fazemos parte de uma única e mesma essência. Ou seja, o divino está em nós, nós estamos no divino, e nós somos uma coisa só, o que é muito interessante. E isso para a humanidade é muito, muito, muito importante de ser compreendido. Não dá para falar de saúde, não dá para falar de medicina, não dá para falar de tecnologia sem perceber uma coisa muitíssimo importante. O ser humano que está aí na minha frente é mais importante do que eu. Então essa é a essência de tudo que eu aprendi com medicina. Esse conectar-se com o divino, ele precisa ser diário, porque nada desse esforço que nós fizermos vai resultar em progresso para o ser humano se nós não centrarmos isso na pessoa que está à nossa frente como mais importante que nós. Eu não sou o umbigo do mundo, eu não posso ver-me assim, e eu tenho que sempre ver o outro na prioridade. O dia que a gente fizer isso, a gente chega numa sociedade como o Japão chegou. A gente chega num grau de desenvolvimento que outras nações chegaram. E uma nação jovem como a nossa, um país jovem como o nosso, um estado com tantas potencialidades como o Amazonas, e uma universidade tão jovem e tão aguerrida e tão vanguarda quanto a Universidade do Estado do Amazonas, precisa também preocupar-se com o seu lado interno, preocupar-se, olhar-se para dentro, olhar para dentro de si, olhar para o inconsciente, olhar para essas portas que nós ainda não conhecemos, e que essa também é uma grande fronteira que a tecnologia irá nos ajudar a entender melhor. Essa nossa relação com o divino. Essas coisas estão todas interligadas e, assim, fico muito, muito, muito feliz de poder trocar essa ideia com vocês hoje, viu, Adam? E, mais uma vez, obrigado ao STEM, obrigado pela minha caneca, estamos juntos. Valeu, prazer imenso ser Goiás, prazer imenso ser STEM, prazer imenso ser tudo isso que a gente é hoje. Obrigado. Show. Obrigado, professor Cleinaldo. Obrigado ao pessoal. Até a próxima live. Obrigado a vocês aí que nos aturaram até agora, né, Ana? É verdade. O pessoal é guerreiro. Isso aí. Forte abraço. Obrigado. Pessoal. Até mais.